Você sabe quem você é? Fica aqui com a gente que no vídeo do Celebrando Online de hoje nós vamos construir uma resposta para essa pergunta. Quem é você? Muitas vezes a gente faz essa pergunta sem notar que a gente responde a partir daquilo que a gente faz ou daquilo que a gente tem. Mas eu quero te perguntar hoje, se tirassem o que você faz e o que você tem, como é que você responderia essa pergunta? Hoje eu quero trabalhar em cima de um versículo da Palavra de Deus que está lá em Mateus capítulo 5 e verso 3. Ele diz assim: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Esse é o versículo que faz parte do princípio 1 do Celebrando Restauração. E a grande palavra do princípio de número 1 do Celebrando é admitir. Nós precisamos admitir. E isso tem a ver muitas vezes também com a nossa identidade e a maneira como nós podemos então construir a resposta: quem nós somos. Este versículo faz com que nós possamos enxergar duas vertentes que nós queremos trabalhar hoje no nosso material do Alegria que Restaura. A primeira vertente, para construirmos essa resposta, quem nós somos, está ligada à parte de Deus na nossa restauração. Como assim a parte de Deus? Existe a parte de Deus na restauração e a nossa parte na restauração. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas, tem a ver, em primeiro lugar, com pessoas que reconhecem a sua carência, a sua necessidade do próprio Deus, a sua necessidade de redenção, a sua necessidade de salvação. E é justamente por este motivo que o reino dos céus é dela, porque ela não coloca a sua salvação ou o seu próprio escape na sua própria força ou na força do seu braço. Ela tem consciência, lembra da palavra admitir? Ela admite que ela é carente de Deus, ela admite que ela é dependente de Deus. E esse é o primeiro ponto. Existe a parte que só Deus pode fazer, que é a parte de salvação, de nos tornar filhos amados de Deus. Tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário para nossa restauração tinha essa finalidade: reconstruir a nossa identidade e agora nos dar um novo título, uma nova filiação, uma nova maneira de ser chamado. Agora, nós não somos chamados simplesmente por aquilo que fazemos ou que temos. Se tirarem todas estas coisas de nós, nós ainda temos uma resposta. Nós somos filhos amados de Deus. E é por isso que nós ensinamos as pessoas aqui no Celebrando a começarem o seu tempo de partilha exatamente por esse princípio. Eu sou o Alexandre, no meu caso, eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus. Essa é a minha identidade. Eu não preciso me identificar pelas minhas lutas ou pelas minhas feridas. Eu sou, em Jesus Cristo, um filho amado de Deus. Por quê? Porque eu admiti a minha carência. Eu admiti que sozinho eu não consigo. Eu admiti que eu sou espiritualmente pobre, completamente dependente da graça de Deus. Sobre essa construção da identidade de quem nós somos, nosso material, Alegria que Restaura, ele traz um trecho muito interessante. Depois que esse processo de redenção acontece, que Jesus nos encontra, ele diz o seguinte, vou pedir permissão para eu olhar aqui para o lado e ler para você que está acompanhando aqui com a gente. Ele diz assim: viver com o coração que Jesus te deu é o termo que traz uma identidade, junto com a realidade espiritual de quem somos. É a expressão que revela que Deus projetou para cada um de nós para ser um tipo particular de pessoa,
com características exclusivas. E ele vai dizer em outro parágrafo: viver de nossos corações significa que existe uma direção interna que, se governada pelo Espírito de Deus, nos mantém no caminho que é sintonizado espiritualmente, com quem nós somos e para onde Deus está nos levando. Essa é a identidade, esse é o projeto que Deus tem para nós. A gente pensou um pouquinho no que é a parte de Deus no processo de restauração, aquilo que só Ele pode fazer e que Ele fez através de Jesus na cruz do Calvário, mudando a nossa filiação. Mas existe também a nossa parte, aquilo que nós precisamos fazer no processo de restauração e que tem a ver também com o versículo de destaque de hoje. Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Aqueles que sabem que na jornada da vida aconteceram algumas situações e eles admitem essas situações e caminham sempre na dependência de Deus, não negando o seu passado, mas colocando o passado no seu devido lugar. E aí é interessante a gente pensar aqui em alguns conceitos sobre admitir. O primeiro deles é com relação ao passo 1 do Celebrando Restauração, que fala sobre sair da negação. Nós admitimos que somos impotentes diante dos nossos vícios e traumas emocionais e que as nossas vidas, por conta disso, se tornaram ingovernáveis. A palavra admitir está em destaque. Eu gosto de um outro conceito do pastor David Cornfield que fala sobre restauração. Restauração é a santificação da alma ferida por meio de reconhecer as nossas feridas, defesas e responsabilidades. Ele também coloca a palavra admitir, reconhecer as nossas feridas, defesas e responsabilidades. Então nós precisamos colocar o nosso passado na presença de Deus e permitir que ele seja curado e colocar coisas específicas, coisas que nós sofremos e admitir em primeiro lugar que essas coisas de fato aconteceram e que precisam ser colocadas na presença de Deus para que ele venha dar um novo significado. A palavra é ressignificar o nosso passado à luz daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Neste sentido de admitir coisas ruins que aconteceram na nossa vida, o nosso material Alegria que Restaura, ele traz algo bem importante nesse sentido, os traumas. E ele divide esses traumas em dois grupos, os traumas do tipo A, causado por ausência de determinadas coisas que deveriam estar lá, como por exemplo, eu vou olhar aqui no nosso material, a ausência de coisas boas como carinho, nutrição, acolhimento, que todo ser humano necessita. E esses traumas, eles geram problemas nos relacionamentos, de modo que para a recuperação, só um relacionamento afetuoso saudável poderá reparar esse tipo de trauma. E aí faz sentido, todo o sentido do mundo, o nosso grupo do Celebrando Restauração. Mas também existem os traumas do tipo B. São traumas formados por coisas ruins que nunca deveriam ter acontecido. E eles criam medo. Os eventos ruins, eles precisam ser ressignificados. Então esses dois traumas, eles podem ser resumidos da seguinte forma: os traumas do tipo A pela ausência de coisas e os traumas do tipo B pelo abuso, pelo exagero de determinadas coisas e por coisas que nunca deveriam ter acontecido nas nossas vidas. Diante de tudo que a gente já falou nesse vídeo, é interessante a gente pensar em algumas perguntas para o nosso grupo de partilha de hoje. Uma primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje é: quem é você? Se tirar tudo que você tem, como é que você responde essa pergunta hoje? Será que você é você diante daquilo que Deus quer fazer? Ou você só está vivendo como repetição ou respostas das coisas ruins que lhe aconteceram na sua vida? Segunda pergunta: você sofreu traumas do tipo A, ausências de coisas que deveriam estar lá? Se você sofreu traumas do tipo A, quais foram esses traumas e quais foram os efeitos deles na sua vida? Terceira pergunta: você sofreu traumas do tipo B,
coisas ruins que nunca deveriam ter acontecido e também quais foram os efeitos disso na sua vida. Eu sei que são perguntas bem difíceis de responder, mas tenha certeza, o Espírito Santo de Deus está conduzindo o nosso tempo de partilha. E este é um ambiente seguro, sigiloso, para que você possa abrir o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e o seu grupo de partilha hoje. Você já sabe, se puder, deixa um like aqui nesse vídeo e inscreva-se no nosso canal. Um forte abraço para você e até semana que vem. Falado no começo. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho, não ficou legal. O que é